Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar, ao menos em parte, a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que você, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é muito importante para a existência e permanência do Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Cláudia Araújo, que possui uma escola em Niterói, o Balé Cláudia Araújo, que em 2024 está completando 50 anos de existência. O Balé Cláudia Araújo, ele é uma escola por onde passaram grandes professores, grandes bailarinos, é uma escola que formou bailarinos. Cláudia Araújo é uma pessoa extremamente estudiosa, comprometida com a dança de qualidade. Então nós vamos conversar agora com Cláudia Araújo, diretora do Balé Cláudia Araújo. Vamos aqui chamá-la para esse bate-papo. Que história é essa? Onde começou? Por que a Cláudia começou a dançar? Por que abriu a sua escola? Cláudia estará conosco. Ei, Cláudia! Oi! Querida, Boa noite! Boa noite, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança. Ah, imagina, você é um querido, viu? E eu queria te dar os parabéns de você ter esse canal maravilhoso, do que você está fazendo pela dança. É muito importante, sabe, que a gente tenha canais que falem sobre a dança, que mostrem aos jovens que estão chegando como é a dança, como foi a história de cada um. Parabéns. Cláudia, muito obrigado. Eu fico muito feliz por ter pessoas que realmente, como você, que construíram a boa dança, estão reconhecendo nesse canal a importância que ele busca ter, que é a importância de registrar a história das pessoas, né? A dança não surgiu do nada, não é? Se não fossem as pessoas trabalhadoras, árduas, nós não teríamos os espetáculos, não teríamos as companhias. Então, por isso que eu faço questão de registrar aqui, resgatar um pouco. Cláudia, nós temos aqui uma pessoa também muito querida já assistindo, Luciana Póvoa, lembra dela? Essa é filhota. Filhota, Luciana, Lembro. seja bem-vinda. E a Adriana Tereza, que foi coreógrafa da Rede Globo muitos anos, também está aqui, bem-vinda. Cláudia, nós vamos vamos fazer uma misturada aqui, do Balé Cláudia Araújo, 50 anos, com a sua carreira. Como você começou a dançar? Por que você começou? Bem novinha, aos 7 anos, e foi assim uma intuição divina, porque a gente não tinha, né? Como tem hoje essa mídia que a criançada toda já fica sabendo como é que dança, como é tudo, né? Sabe a história do mundo inteiro. Uhum. A gente não tinha isso, realmente não tínhamos isso, e assim foi um pedido que fiz à mamãe, e aí ela me levou então para Dona Juliana Nakieva. Aí começou tudo. Sim. Você é natural de Niterói? De Niterói. Sou de Niterói. Juliana Nakieva era uma escola de Niterói ou do Rio? De Niterói. Aqui, assim, a primeira vez que eu vi uma aula de balé foi no Salão Nobre do Teatro Municipal com Dona Eunice Linton. Ali, e assim, sabe, é um registro que eu tenho muito, muito bonito, porque a cena, assim, o piano, a pianista, aquela barra, Dona Eunice mostrando os passos para poucas alunas, não tinham muitas alunas aprendendo ali no Salão Nobre. Uhum. E aí, então, mamãe foi procurar ali por perto de casa, né? Que eu morava ali em Icaraí, né? Perto do Campo São Bento. E aí, então, procurou Dona Juliana. Ela soube que Dona Juliana estava na Álvares de Azevedo
E mamãe conhecia a dona Juliana porque ela dançou no Cassino Icaraí. E mamãe chegou a vê-la dançando. Ah, Então ela disse: eu conheço, eu vou levar você para lá. E aí foi de 7 anos até aos 13 anos. Comecei lá pequenininha e quando saí já estava adolescente. E aí fui em busca de alguma coisa no Rio de Janeiro, né? Atravessei a barca e fui então para o Rio de Janeiro conhecer o outro lado da, da poça, que chamam, né? ô Cláudia, aos 13 anos você já tinha essa noção de que você queria ser profissional da dança? Porque até de cidade você mudou. Rio e Niterói são cidades próximas, mas são cidades distintas. Isso já estava brotando no seu coração, o desejo de ter a dança mais séria na sua vida? Sim, sim, isso, assim, paixão, né? Sempre foi uma paixão. Eu, quando ia para aula de balé, eu chegava 3 horas antes. E aí ficava, assim, assistindo às outras aulas, quando existia, ou então conversando com a própria dona Juliana. E aí fui em busca, realmente, quando atravessei, eu fui em busca de um profissionalismo, né? Queria mesmo seguir, era assim, estudava e tudo, tinha, mas a visão sempre foi dança, sempre. De coração, de alma. E para onde você foi? Primeiro fui para dona Noêmia Edelman. Eu fui assistir, assim, eu fazia piano no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, Uhum, e mamãe, então, conheceu uma senhora que a filha fazia o balé na Noêmia Edelman. Noêmia, ela foi, né, já faleceu, mas ela foi a professora dentro da escola de dança Maria Oleneva, que montava os balés a caráter. Então, e ganhou prêmios em Joinville. E na minha época, ela dava aula em Vila Isabel e na Tijuca. uhum. Então, em clubes que ela dava aula. E aí, essa senhora nos levou para assistir uma apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu fiquei encantada porque as roupas eram de uma riqueza, sabe? Tudo era representando a Romênia, tinha muito, variava, sabe, de repertório, mas sempre a caráter. Uhum. Ela sempre foi assim. Depois da dona Noêmia, então, era a época assim, dos anos 70, e aí começou então o jazz a aparecer. E aí eu queria aprender. Nunca fui assim, para mim, Ah, toda expressão é muito bem-vinda. Então eu aham. sempre fui em busca de tudo que eu podia aprender sobre eu mexer meu corpo. É isso que eu queria. E aí fui para o jazz com o Nino Giovanetti e Aham. também comecei a fazer aulas no estúdio de Tatiana Leskova com Aldo Lotufo. E aí fiquei nessas duas, já estava me formando, eu fiz o curso de normalista Uhum. e paralelo, a gente tinha que ter aquelas aulas práticas e tudo, e sempre na aula prática eu colocava dança, né? Eu disse, não, Ah, vamos lá pro recreio, não, aquele espaço, né, que tem nos colégios, onde ficam as crianças brincando, e pátio, eu né? ensinava isso no pátio da escola, eu ficava então ensinando o que eu tinha que aplicar, mas sempre com movimento corporal. Então eu fazia elas pensarem e ao mesmo tempo dançarem, que eu acho que é isso aí, né? A dança a gente não é só o corpo, né? É muito a nossa emoção e o cognitivo, raciocinando em cima daquilo que a gente, de experiências, né? Para mim tem que ser esses 3 pilares, né? O cognitivo, o emocional e o motor, em conjunto. Uhum. Luciana Paula Então, está aí dizendo aqui que você deveria escrever um livro. E olha que a gente está no início da entrevista, hein? Porque é muita não história é? mesmo. Tem, É, tem muita história, você fez parte também dessa história, e
Ela, então, fez desde pequenininha até foi do nosso grupo, né, profissional. Mas aí, então eu fui apresentada nessa época, era 73, eu fui apresentada a Dalal Oscar, a escola de Dalal Oscar. E aí fui apresentada ao método da Royal Academy, também me encantou, porque assim, naquela época não existia faculdade, né, de dança, como agora tem. E a faculdade de dança veio nos anos 80. Então, assim, para a gente se especializar, né? Para você dar aula, você ensinava aquilo que você aprendeu, né? Mas não tinha uma metodologia. E aí foi quando eu conheci a Royal Academy, que tem todos os sílabos, né, das crianças. A partir de 5 anos, já começa a minha época, a partir de 7 anos. Mas foi assim, fiz todos os sílabos, sabe? É o método mais presente dentro da minha escola, porque depois fui também para o cubano, e também muita coisa de balanchine, mas a origem, realmente, a base da minha escola é a Royal Academy. Sou muito inglesa. Bom, e ali... É assim, pois não. Eu ali, então, com a Dalal, ela em 74, ela voltou, né? Porque a Associação de Balé do Rio de Janeiro, ela começou em 72, mas eu acho que mais com a parte burocrática e tudo da associação, porque em 74 foi quando ela montou o primeiro Quebra-Nozes, e já convidando bailarinos e tudo, que foi uma experiência maravilhosa. E aí me tornei realmente profissional, já estava com 18 anos, e fui até, quando lá eu fui até 79. Daí, então, eu já parti para outro, já fui para fora do Brasil. Aí já foram outras experiências. Para onde você foi? Primeiro fui para os Estados Unidos. O Fernando Borrones estava conosco na temporada aqui no Brasil, e aí ele me ofereceu uma bolsa para o American Ballet Theatre. E aí fiquei lá, e foi assim, né, uma experiência completa. Primeiro sozinha, né? Eu já havia casado, mas estava sozinha, morando. Tinha amigos, né? Muitos brasileiros, né? Que iam para lá e faziam carreira, ou de lá seguiam, porque ali é um polo, né? Então, nos Estados Unidos, eu pude fazer aula de tudo, né? Fui fazer sapateado, fui fazer jazz, fui fazer o balé, eu fazia no América, mas as outras aulas todas eu procurava os profissionais da época, né? Os bam, bam, bam. E aí, de lá, eu fiz, então, a audição para a escola de Maurice Béjart, na Bélgica. E aí passei. Aí voltei para o Brasil e estava a escola já existia, né? Desde 74. E o que eu fiz? Eu contratei uma professora inglesa, com ajuda, isso tudo sempre teve muita ajuda da Oscar, né? Porque tinha um contato com as professoras da Royal. E veio a Miss Christine, e ela ficou sozinha aqui na minha casa, sozinha sem a minha presença, porque eu fui embora, né? Eu cheguei dos Estados Unidos, eu cheguei em abril, e em setembro eu já estava indo para a Bélgica. Aí na Bélgica fiquei lá, foram 4 meses que eles fazem, né, de adaptação. Foi muito bom, porque a escola, aí já peguei já uma outra linha, né, que é o contemporâneo, né, de Maurice Béjart, e dentro da escola a gente aprende não só a parte de dança, todas a modalidade da Martha Graham, clássico, com a Zari Plesetsky, muito bom. Sim. E tem a parte de ritmo, tem a parte teórica, foi muito bom para mim.
né? Foi assim, acrescentando, né? Essas veias que vêm acrescentando e que você vai, então, se formando, né? Como um profissional da dança, né? Então, assim, são alimentos que vêm ao nosso encontro e cada vez mais, aí eu sabia um pouquinho disso, aí já ia procurar saber mais sobre aquilo, né? Que me apresentava. Cláudia, eu já tive a oportunidade de fazer várias aulas com você e dancei uma obra sua, e olha que eu fui bailarino de 2 companhias profissionais e eu nunca dancei um balé de dança contemporânea, é tão difícil. Meu Bambino, dancei com Luciana Pova, que está aqui. Não, nunca dancei nada tão difícil e extremamente belo. Inclusive eu disse a você que me lembrava muito Auguste Rodin, né? Então, assim, eu sei que você é uma grande professora, uma grande coreógrafa, foi uma bailarina excelente, mas você era muito jovem quando absorveu tudo isso. Olha, a Luciana está dizendo também que dançou nada tão difícil assim e está rindo aqui, é verdade, a gente ri agora, né, Luciana? Ô, Cláudia, mas você era muito jovem e estava absorvendo muita coisa, você ainda adolescente dava aulas ali, quando fazia aquele curso para se tornar uma professora. Sim. Você, em algum momento, ou nesse período da sua juventude, você já sabia qual era o seu caminho melhor dentro da dança, onde você se sentiria mais confortável, você queria experimentar tudo? Eu lhe pergunto isso porque eu sei que você prefere não dar aulas, né? Mas você é uma grande professora. Onde você se sente melhor, mais confortável nesse universo da dança? Sendo repetiter. Adoro. Ou montando balés, criando, ou repetiter. Porque, assim, eu sempre gostei, né? Porque, assim, dentro da minha aula, eu não gosto de uma repetição, eu gosto de... Lógico, a gente faz plié, tandier a vida inteira. Mas eu gosto de elaborar, né, a aula. E sempre gostei. E chegou um período, dentro da minha própria escola, que a juventude mudou. Eu pegava sempre as turmas mais adiantadas. E aí eu comecei a ver alunas que olhavam para o relógio para ver que horas que eram que queria terminar a aula. E eu falando, explicando, eu viajo nas aulas, aí me deparei com isso, está acontecendo alguma coisa, né, que está vindo de encontro àquilo que eu sempre projetei, gostei. Então, assim, isso me deixou um pouco, sabe, me freou, me deu um freio. Eu disse, não, eu acho melhor eu ficar na parte de coreografia e também de repertório, que eu gosto muito. Eu gosto da limpeza, sabe? Passar aquele bombrilzinho para poder dançar, né? Mostrar o bailarino, né? Eu sinto muito assim, é como se fosse um brilhante, né? A pessoa, um brilhante que está lá, a gente tem que ir tirando todo para realmente aparecer, desbastando todo o brilhante para aparecer. Eu acho muito isso quando faço assim com o aluno, com o profissional, porque o profissional, às vezes, o próprio profissional, o aluno, não se acredita. E a gente está vendo que tem futuro, sabe? Então, elaborar, tirar, sabe, realmente entrar dentro, né, que o bailarino possa explorar aquilo que a gente está vendo e que ele não percebe. Ô, Cláudia, a gente deu um salto aí, eu queria voltar um pouco no seu início como bailarina, nessas suas viagens. Quais eram os bailarinos que te chamavam mais a atenção e por quê? Porque você é de uma época de ouro da dança, não é? Você é da época de Fernando Burrones, Baryshnikov, então Makarova, né? Isso aí é uma época que hoje, na minha opinião, não existe, né?
Quais Eram bailarinos ícones, né? é, que mexiam com Ícones. você? Então, assim, muito... A Dalal, ela sempre foi muito, assim, querendo nos dar o melhor que ela podia da dança, o melhor que ela Uhum, via, né? Que aham, ela via, sim, porque ela estava o dia a dia, ela viajava direto. Bom, e aí ela trouxe para o Quebra-Nós, o primeiro Quebra-Nós, ela trouxe o Cyril Atanasoff, que era da Ópera de Paris, ela trouxe a Georgina Parkinson, Doreen Wells, do Royal Ballet. E uhum, ela fazia, era muito interessante que ela pegava assim, de várias companhias e colocava o pares, né? Fazia pares, de Paris, né? Por exemplo, o Cyril, com a Doreen dançando, que é da Royal. E o que eu achava mais interessante, porque assim, nós, né, jovens, a gente fica, eles sentavam do nosso lado para colocar sapatilha, sabe, para se aquecer. Então a gente ficava assim, babando, mas ao mesmo tempo com todas as antenas ligadas, assim, olha, faz assim, olha, legal. E aham, você está ali do lado, né? Até quando a Dalal trouxe 75, ela fez o Festival de Inverno e ela trouxe Margot Fonteyn. E eu tive a oportunidade de dividir o palco com a Margot Fonteyn. Então, na Floresta uhum, Amazônica, ela era a principal, né? E eu era a ninfa, éramos 6 ninfas, né? E uhum, junto, eu me lembro que tinha uma cena que a gente deitava assim no chão, as ninfas todas deitadas, e eu via os passos da Margot, assim, perto de mim, aham, sabe? Ela dançando, eu disse, nossa, é uma coisa assim tão rica, né? Que a uhum. gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de estar ali no palco, olhando com o pezinho dela assim do meu lado, dançando. Olha, que coisa, né? É, Então, quando eu falo assim da Margot, o pessoal fica, nossa, foi com a Margot, e dançamos assim o Brasil, a Dalal viajava nós levamos até Manaus, e uhum, para o sul também, a gente dançou no Rio Grande do Sul, no Gigantinho. Então, rodava esse Brasil todo com o que ela montava, né? Foi a Floresta Amazônica, que foi em 75 o auge aí. Então, ela sempre trouxe bailarinos, e não só da Royal, né? Muito mais da Royal, porque ela tinha esse convênio, né, da uhum. escola Royal Academy, faziam os exames da Royal, vinham examinadores, e aí ela trazia. Mas também a Noéla Pontois veio da Ópera de Paris, a Wilfried Piolet também veio fazer um quebra-nozes. Então, assim, essa riqueza, sabe? O nosso maître, Desmond Doyle, é do Royal Ballet. Uhum. Então, assim, a experiência, sabe? Então, foi uma experiência, como você disse, uma época áurea, né? Porque uma experiência, assim, da nata da dança, a gente tinha ali do lado, Sim. né? Assim, foi uma escola muito, sabe, de vida. Ali foi uma escola de vida e de profissionalismo mesmo da dança. Ô, Cláudio, eu queria aproveitar e fazer para você uma pergunta que eu venho fazendo aqui aos meus convidados. Você é uma Aham, pessoa que atravessou gerações, então você teve esse contato com a nata da dança, onde as pessoas tinham técnica, porque também não existe bailarino que vá para o palco sem técnica. Isso é condição sine qua non, tem que ter ponto. Ok. É, mas essas pessoas, além da técnica, trabalhavam muito o lado emocional das personagens. Nós, hoje, não estamos vendo isso. Nós vemos pessoas que dão milhares de piruetas e equilíbrios de meia hora. Tá tudo bem, tá ótimo, pernas altíssimas. Eu gosto muito de ver uma perna alta, acho bonito. Mas cadê a emoção? O que você pensa sobre isso? Queria aqui mandar um beijo para Rita, minha companheira de companhia de balé de Niterói. Rita e outra Oh, Juliana também, sejam bem-vindas. então, toda essa parte emocional, lembra que no início da nossa conversa eu coloquei os 3 pilares, né? Que é o emocional, o cognitivo e o motor. Então,
esse emocional, ele não pode de jeito nenhum ser abandonado, sabe? Não Mas adianta... está sendo. Como? Está Mas sendo. está sendo. Isso. Mas sabe o que acontece, assim, existe, isso vai sempre existir, uma competição saudável, né? De você querer mais, mas eu vejo mais na dança contemporânea ser mais explorado esse lado emocional. E muito assim, dentro da minha escola, assim, principalmente depois da pandemia, vieram vários profissionais montar trabalhos e eles faziam a pesquisa muito na emoção, sabe? Do aluno, do profissional que seja, das professoras. Então, assim, ia montando o balé dentro da proposta vinda, né? Do aluno. Então, usando isso, o emocional. Agora, o bailarino sempre foi muito virtuoso, né, de dar muitas piruetas. Aconteceu com Baryshnikov, né? Ele fazia pirueta, mas ele tinha o carisma, né, a presença. Então, assim, um pouco como você falou, que está se perdendo, né, e querendo só mostrar a perna alta, muito giro e saltos. Isso eu acho que não é saudável, né? Porque você não alimenta a alma para que você possa se expressar, né? Nós agora fizemos o segundo ato de Gisele e a Zacarias, me faltou o primeiro nome dela, mas Laura. Laura Zacarias. Ela começou comigo pequenininha. O dia que ela vestiu o figurino da Branca de Neve, ela ficou tão encantada com aquela Branca de Neve que ela rodava a escola inteira com aquela Branca de Neve. E ela foi desenvolvendo, eu acho que você sabe quem é a Laura. Sim. Tá. E aí ela foi se desenvolvendo, enfim, ela está no Teatro Municipal. E ela veio agora, então, para dançar no Jubileu, e é de uma emoção, sabe, que ela passa fazendo a Gisele, e assim, procurando o melhor que ela possa, em equilíbrios e tudo, mas Zé Carlos chorando. Estou com o público também. Mas, assim, ela passou muito isso, sabe? Transmitindo que realmente o que a Gisele, né, sentia. Então, assim, eu acho que, porque também tem muito assim, tem bailarinos, estudantes, né, vamos falar assim, tem estudantes que encaram, eu acho que é mais de quem ensina, de quem está ali atuando como um orientador para o aluno, que vai ajudá-lo a chegar no seu emocional e do que ele pode transmitir, tanto que seja um personagem clássico ou contemporâneo, não é? O próprio jazz, sabe? Eu acredito que seja o mestre, o orientador que explore isso, sabe? Que é necessário, e não essa querer fazer quase acrobacia, né? Não é por aí. Cláudia, e você, quais as personagens que você gostava de interpretar? Eu gostei muito da Svanilda, porque eu sou muito sapeca, sabe? Do Balé Eu sou séria. Do Balé Copélia, Svanilda do Copélia. Como? Eu estou explicando aqui, talvez tenha alguém que não conheça, né? Essa personagem é do Balé Copélia. Isso. Eu gostei muito, muito.
Mas, assim, a paixão realmente é o cisne, né? Nossa, como eu me dediquei a Odete Odile. Muito. Me dediquei muito e foi assim, o balé que eu encerrei a dançar na ponta. Né? Exige muito, me exigia muito, né? Exige de todos os bailarinos, e meu físico também, sabe? Porque eu nunca tive, nunca fui gordinha, sempre fui magrela. Então, isso não tinha problema, mas assim, de trabalho técnico, né? Mas assim, de toda eu ter aquela Odete submissa, né? Triste e por tudo que aconteceu, e de repente eu ter aquela coisa mais ardente, explosiva. mais vibrante, né? Da Odile. Então, e no mesmo balé, né? Eu acho que isso daí é bem, você mostra o temperamento, né? Que você vai passar do seu personagem. Ô, Cláudia, para a sua escola, você, na sua escola, monta-se de tudo, de balé de repertório, ao jazz, à dança contemporânea. Me fala um pouco de como você foi criando o perfil do Balé Cláudia Araújo, porque é uma escola, como eu disse no início, que já teve grandes professores, formou bailarinos. Como é que você foi tecendo o perfil dessa escola? No início, não era tão característico o balé de repertório. O balé de repertório ele veio em 83 com a Wanda Garcia, a Vandinha, querida. Então, antes, eu fui aluna da René Simon, também aqui em Niterói. Ela dava aula Isso foi paralelo com a Noêmia Edelman. Eu fazia aqui em Niterói, aí já estava assim, aquela carga horária de balé, já estava sendo... Eu fazia todos os dias com a René Simon, que foi o balé moderno, com ela, ali na reitoria. Ela ensinava ali. E fiz aulas. Então, o balé moderno foi o início da escola. Eu montei vários balés. O Roberto Lima, ele foi bailarino comigo e dançou Zaratustra. Depois eu montei Concerto Farredor. E eram todos assim bem modernos, sabe? E era uma novidade, estava chegando a dança moderna, tanto que eu conheci a dança moderna com a René, ela que me mostrou. Então, o início nosso tinha o balé, tinha a valsa, né, que a gente montava, Strauss entrava assim, mas não tinha o repertório. Então, eu fazia assim, as historinhas infantis, eu pegava as histórias que eu conhecia. Então, teve livros, eu tinha livro infantil aqui, o Duende de Mequetrefe, que é muito engraçadinho, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eu ia montando as historinhas infantis para as crianças, né, que conheciam, né, paralelo à dança moderna. Com a Vandinha, começou, então, o balé de repertório, foi Le Sylphide, primeiro, que ela montou. E Le Sylphide, aí nós levamos tudo, estavam começando aqueles festivais, né? Porque, muito assim, os festivais, antigamente, era mais mostra de dança. Não era competitivo, não era competitivo. Nós levávamos os balés só para apresentar, as pessoas nos conhecerem. Marechal Hermes, a gente ia aqui no Abel, no La Salle, na quadra do La Salle, tem um palco lá, tinha um festival que vinha até, eu me lembro que o Carijó vinha com a companhia dele, mas eram festivais assim, só de mostra de dança, não havia a competição. E aí, a Vandinha continuou e aí começou Copélia, e isso foi tomando gosto, porque assim, o balé de repertório, ele abrange, né? Dentro de uma escola, você tem assim,
você pode colocar o balé infantil, adaptando, lógico, desde o balé infantil até um profissional, né, fazendo. Tem as danças a caráter, que eu sempre gostei muito, elas são muito fortes, muita garra, muita energia, né, nessas danças. E comecei, então, a fazer os musicais. Esses musicais, primeiro, eu fazia assim, trechos só de musicais. Nós tivemos um professor muito bom de sapateado, ele ficava sábado, de 8 horas da manhã até as 2 da tarde, ensinando sapateado. Era só aos sábados. E aí ele montava trechos de musicais. E foi assim, foi crescendo até que começamos então a fazer realmente os musicais da Broadway, né? Então, Chorus Line, montamos Chorus Line, aquele High School com a garotada, fizemos High School 1, 2, 3. Depois começamos então a criar esses musicais com o pessoal todo de sapateado, jazz contemporâneo. Então, foi assim, foi o hip hop também, né? Foi assim, uma construção do que, muita coisa assim, dentro do que estava vindo, chegando, né, de fora, né, do exterior, para a gente. Então, a influência, né? A influência da Europa, a influência dos Estados Unidos ia chegando, e aí a gente, agora está fazendo isso, agora está acontecendo. Então, a gente buscava, né, profissionais que estavam chegando, a gente fazia assim, curso direto tiveram vários congressos aqui, Ledo Yuki, ela fazia congressos aqui, ali no Hotel Nacional. Aí a gente saía daqui de Niterói e ia para o Hotel Nacional fazer esse congresso. Assim, mostrando o lado da dança, as vertentes todas da dança, mas também a parte física, né? A ciência, né? Ela mostrou muito isso. E tinham diálogos, debates, era bem interessante. Estudar é muito bom, né, Cláudia? A Luciana está falando aqui Joel, acho que é o nome do professor de sapateado. Joel. Isso, Joel Gonçalves. Joel Gonçalves. Joel Gonçalves. Cláudia, quando você recebe um aluno que deseja se profissionalizar, quais são as orientações que você dá para esse aluno? Aluno, tanto masculino e feminino? Isso, qualquer gênero. Isso. Qualquer gênero. Tá, ele quer se profissionalizar. Primeiro, uma boa escola, né? Então, assim, se ele puder, eu sei que hoje em dia é difícil, né, conciliar estudo com essas atividades extras, mas é estudo. Eu só peço que estude, que conheça todas as danças, porque você não pode rotular, né? Não, só quero balé clássico. Não, a base é o clássico, né? Mas a linguagem, você tem que procurar a linguagem atual da dança. Então, assim, é o estudo. É estar estudando, estar aberto, né? Para todas as informações. Eu tive muitos professores, então eu fazia assim, escutava, sempre gostei muito de escutar, então estar aberto a isso, né? Não ficar assim, viajando enquanto a pessoa está falando. Então, eu sempre escutei muito e eu sabia que daquela pessoa, sabe, por mais assim, tem professores muito exigentes, né? E eu disse, não, eu vou tirar alguma coisa desse professor, então deixa eu entrar dentro do que ele está querendo me passar, porque às vezes é difícil, a pessoa não consegue chegar ao aluno, né? E você fica tentando. Então, eu sempre procurei escutar e tirar de cada um
uma experiência saudável. Então, isso foi muito importante, porque eu consigo levar isso, sabe? Eu faço uma ponte, né, agora. Eu consigo levar isso ao aluno e mostrar a ele que qual a maneira, qual a melhor condução para se chegar a um profissional. E é estudo, sabe? Dedicação, estudo e querer, sabe? É isso. Você falou aí sobre não fechar os olhos para os vários estilos, em outras palavras, você disse isso, não fechar os olhos para os vários estilos que existem, até porque o campo de trabalho, ele é restrito, né? A gente não tem uma companhia em cada esquina, não é? E sobretudo no Brasil. Quem dera cada cidade brasileira tivesse a sua companhia de dança. E hoje, até na escola de Vaganova, tem aula de dança moderna, aquelas meninas que a gente sempre vê muito bem arrumadas de coque, de repente elas estão ali com rabo de cavalo e fazendo contração. É isso, o bailarino precisa estar aberto para que ele possa ter trabalho também, que já não é fácil, isso. Não é? É verdade, é isso, é isso. E os coreógrafos de quem você gosta mais, você se inspira, quais são? Olha, eu sou apaixonada pelos trabalhos do Luiz Arrieta. E, assim, sempre quis fazer, né, dançar um balé dele e tive realmente essa oportunidade. É assim, todos dizem, né, sempre falaram, é muito difícil trabalhar com o Luiz. É muito difícil, porque ele faz assim, ele te vira do lado avesso. E você consegue, sabe? Porque ele sabe o quanto ele quer que você chegue a um trabalho de excelência, sabe? Então ele vai te sugando e ele consegue, sabe? Ele consegue um resultado. Todas as coreografias, eu sou tiete dele, né? E todas as coreografias, ele também, assim, eu tive a oportunidade de dançar um balé de Oscar Arraes, que foi o primeiro maître do Arrieta. Então, assim, a linguagem é muito... não é similar, porque o Luiz foi para uma outra vertente, mas é uma origem mesmo, sabe? Você vê um caminho, né? Foi através dali, e eu senti muito isso quando eu fiz um dos balés que a Adalau convidou o Oscar Arraes para coreografar dentro de um festival que ela montou, e foi fantástico. Era assim, é uma dança contemporânea, mas ela tem muita base clássica, muito. E os movimentos, eles são... Sabe quando um passo envolve o outro e que vai formando uma dança? É isso, é isso. Então, é prazeroso, é difícil de você conseguir, entendeu? Mas é um processo muito bom para o artista. E às vezes o artista não entende como isso é bom. Depois que ele consegue, é que ele diz, sabe, como é que eu consegui fazer isso? É uma experiência muito boa. Isso faz parte da inexperiência também, né? Um processo não só artístico, mas de vida também, né? Amadurecimento, sabe? Conhecimento, isso tudo entra e pesa, né? Pesa. Cláudia, você teve uma escola durante anos na cidade de Niterói, em Caraí, e hoje você tem uma filial em São Gonçalo, não é? Isso. Essa difusão do seu trabalho, como é que foi isso para você? Assim, o que te trouxe de benefício? Você divulgar o seu conhecimento para além de Niterói, mesmo que seja uma cidade próxima? Isso, mas assim,
Quando eu fui, o meu marido, Zé Carlos, ele tem a loja em São Gonçalo. Então, eu ia muito lá com ele, na loja e tudo. E eu tive alunas de São Gonçalo, né, que vinham fazer em Icaraí. Aham. E elas falavam assim, por que você não vem para cá, sabe? A gente precisa ter uma boa escola. E eu achava assim, ah, será? Eu achava que elas podiam ir para Niterói. Bom, Aham. e aí eu fui incentivada por José Carlos da gente abrir uma escola. E a minha surpresa foi que quando eu cheguei lá e comecei, né, na escola, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas você é a Cláudia Araújo de Niterói? Eu sou. E eu disse, ah, eu pensei que era uma senhorinha. Por quê? Porque escutavam muito falar na Cláudia Araújo. Então eu era conhecida, meu nome era conhecido, mas não a pessoa. Aham. E aí eu disse assim, ah, eu vou começar a mostrar aqui a cidade de São Gonçalo. Eu comecei a dar aula para criança lá em São Gonçalo. Em Icaraí eu dava mais para adolescente e as adiantadas. E aí em São Gonçalo eu peguei uma turminha pequena. Uhum. Elas tiveram pré-balé com 5, 6 anos. E aí as mães viam, para elas entenderem, né, como eu lidava com uma criança e como eu lidava com já um avançado, um aluno avançado. E elas ficavam assim, não, você dá aula para crianças? Não, sabe? E gostava de mostrar a elas que esse universo infantil é muito rico e você pode trabalhar uma criança, né, de várias maneiras para que ela dance, né? Elas achavam que eu era assim, uma senhorinha só que dava aula lá para o nível adiantado, para os profissionais e não tinha esse contato com a minha galerinha infantil. E aí eu Uhum. mostrei para elas, não, é assim que tem que começar. E é onde começa tudo, né? Isso, isso. E como Começa tudo. somos importantes para essas crianças. É uma Uhum. responsabilidade muito grande. Quem pega a turminha e diz, ah, eu vou dar aula para baby. Peraí, você vai dar aula para baby, mas você tem que saber com quem você está lidando, né? E as crianças hoje em dia são muito exigentes. Elas querem, elas perguntam, elas indagam as coisas. Por que que é assim? Ela quer saber, né? Não é só repetir aquele determinado passo. Ela quer saber a origem, por que que se faz assim, sabe? São outras crianças do tempo do início do balé. Ah, isso é muito bom. Cláudia, 50 anos de balé, Cláudia Araújo. Quais são os bônus e os ônus de 50 anos de história? Olha, é assim, a história, muito aqui a gente falou um pouquinho, mas uma história assim de obstáculos, mas de muitas vitórias. Então, assim, cada degrau, eu senti muito, eu sinto muito isso, que desde quando eu abri a escola, foi assim, degrau, eu não quis já vou fazer isso assim, não. Foi bem assim, cada degrauzinho subindo, vendo a escola crescer devagar, as pessoas vindo para a escola, conhecendo. Foi assim um processo, não foi momentâneo, não. Foi devagar, sabe? Conhecendo cada um. Eu comecei a lecionar, na verdade, dentro da casa dos meus pais, né? Meus pais fizeram uma sala de balé atrás, no quintal, acabaram com Aham. as árvores, com tudo, e fizeram uma sala de balé. E então ali, né, essa descoberta, porque é uma descoberta para mim, né? Foi uma descoberta para mim de eu dançava, mas você estar dentro de uma sala, né? Ensinar, você tem que ter embasamento naquilo que você vai ensinar. Você não pode
fazer da noite para o dia você virar profissional. Então, essa construção da profissional foi assim, passo a passo, e da mesma forma eu senti na escola também. Ela ia crescendo junto comigo. Então, fomos galgando cada passinho até chegarmos, sabe, num nível realmente de qualidade, de profissionais, sabe, que existiram dentro da escola, e muito porque eu sempre fui muito exigente comigo, exigente com quem estava ao meu lado. Então, essa exigência é uma coisa que está dentro, né? Está dentro, tá na veia, então é o que passa. Hoje em dia eu já estou mais, sabe, já estou mais maleável, né? Por conta dessa mudança da sociedade, o que é uma pena, porque todos aqueles que passaram por você se tornaram profissionais de excelência, né? Você sabe disso, as pessoas vivem falando isso para você. Porque tanta disciplina que você nos ensinou, não vinha só por disciplina, a gente percebia que tinha algo além, né? E tinha um afeto, tinha uma consideração. E você acaba gerando muita admiração. Aqui eu tenho 2 recados que eu queria passar para você. Da Luciana Pova, que ela diz assim: é muito amor, educação e amizade. E a Janaína diz assim, Janaína Argolo Guimarães: muito bom conhecer um pouco da trajetória da professora Cláudia. Um privilégio, minha filha de 8 anos, ser aluna da escola em São Gonçalo. Cláudia, você imaginou em algum momento que tocaria tantos corações? Não, sabe? Realmente, eu tive uma pianista que uma vez ela falou assim: você não tem noção. Olha, pianista, ela nem foi, não era aluna, ela me acompanhava só. Você não tem noção de quanto você é importante para as suas alunas. Eu disse, nossa. Assim, quer dizer, o dia a dia que ela estava ali, o que ela escutava, né? O que ela via. Cláudia, você é importante para os seus alunos, você é importante para a dança. A dança feita no Brasil agradece muito a sua existência, a sua entrega, e o canal Personas da Dança agradece a sua participação. Muito obrigado por disponibilizar dessa 1 hora da sua vida aqui para a gente. E muito mais sucesso para você. Obrigado, Wanderson. Muito obrigada. Um beijo grande a todos que estiveram aí. Isso. Um beijo, Cláudia. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.